é em função dessa bondade que há uma exigência de justiça. E, de novo, eu tenho que aprender a ver a conexão entre essas duas coisas. E ver a conexão entre essas duas coisas de novo, lembrar que as ações humanas se colocam em 4 caixinhas. Certo? Então, você pensa assim, quem são melhores pais e quem são piores pais? Quem são pais que são bons? E você vê que os pais que são bons não são os pais que fazem tudo de maneira que é agradável para os filhos, mas que fazem o que é agradável e desagradável para os filhos, de maneira que favoreça o seu desenvolvimento, de maneira que eles se tornem mais do que eles são agora. Então eles pesam o bem e o mal que eles vão apresentar para os filhos, de maneira que vai fazer que amanhã ele está mais desenvolvido. Ele cresceu, não é isso? Você sabe, olha só, eu vou ficar dando comidinha, por exemplo, na boca, e eu não vou ensinar ele a comer por ele mesmo. A própria criança quer pegar a colher e comer sozinha, pô. Por que ela quer? Está na natureza dela querer se desenvolver e crescer e se tornar mais capaz, certo? Então você vai dizer, se está na natureza daquele ser, a inclinação, o desenvolvimento e a capacidade, e você agora é responsável por ele, você vai cuidar dele, você tem que cuidar dele segundo a natureza dele e não segundo os seus sentimentos. Não é isso? Isso vale até para um cachorro. Você vai, não, peguei o cachorro lá no canil, comprei o cachorro na lojinha e agora eu vou cuidar do cachorro. Certo? Você tem que dar para ele uma comida que favoreça o desenvolvimento dele. Você tem que dar para ele uma ambiência física que favoreça o desenvolvimento dele. Você não pode fazer aquilo para a destruição da natureza dele. Muito menos você pode fazer isso com uma criança, se você pensa ser um bom pai, ser uma boa mãe. Não, eu faço as coisas. Eu modero a experiência de bem e de mal que eles têm, certo? Primeiro, num grau que seja protetivo. Eu tento protegê-los de uma experiência de bem e mal que seja além da capacidade de assimilação deles e que seja destrutiva para eles, certo? Segundo, além de ser protetivo, que favoreça o seu desenvolvimento. Por que isso? Porque na natureza dele está uma inclinação, ele não deseja a sua própria destruição e ele deseja o seu desenvolvimento. Então o justo é que eu favoreço isso para ele. Está claro isso aí? Que ser bom para uma coisa, ser bom para alguém, é agir de modo que favorece a natureza daquele ser e não de modo que satisfaz os desejos daquele ser. Você não satisfaz todos os desejos dos seus filhos. Você satisfaz os desejos que favorecem a natureza deles. Então, ser bom para algo, para alguém, não é uma relação exclusiva com aquele ser como subjetividade ou como consciência, mas é relacionar-se com ele de acordo com a natureza dele, com as exigências da natureza dele, mesmo que ele não seja cônscio dessas exigências. Não é assim? Quer dizer, os seus filhos, certamente eles não sabem, certo? O que eles precisam comer e quando eles precisam comer? O que a natureza deles exige como alimento e em que hora? Ou que hora eles têm que dormir, descansar? Ou que hora eles têm que tomar banho? Certo? Se você perguntar, não, vamos consultar a consciência deles. Acabou. Você vai arruinar a vida deles. Porque você já viu que, não sei se vocês sabem, não sei quantos filhos vocês têm ou quantas crianças vocês conheceram, mas você sabe que tem criança que é o seguinte, detestam tomar banho. Tem criança que assim, não, você tem que arrastar violentamente pro banho, colocar ela na água e ela vai estar berrando o tempo todo. Ai, que coisa horrível, que tormento. Tem umas também que é o seguinte, depois que ela entrou no banho, não quer sair nunca mais. Você tem que arrancar do chuveiro, porque ela está se divertindo a rodo ali.
A maior parte das crianças não quer comer as coisas que elas devem comer na hora que elas devem comer. A maior parte das crianças não sabe o que é isso. Você tem que ter refeições regulares. É bom, favorece o seu crescimento você ter refeições regulares. Né? A maior parte delas quer ser como o mestre taoísta. Como quando tenho fome, durmo quando tenho sono. Pronto. Certo? E o resto é antinatural. Toda criança é taoísta por natureza. Então, mas você não pode fazer isso com elas. A maior parte delas, muitas vezes, quer fazer coisas que são prejudiciais para elas, ou que são perigosas demais para elas. Certo? E você tem que ensinar elas e falar, não, peraí, deixa eu ver se você já tem idade para lidar com esse tipo de objeto perigoso. E você ensina, então você protege e você respeita a consciência delas na medida em que essa consciência se desenvolve. Mas você respeita essa consciência porque a consciência é parte da natureza dela. Faz parte da natureza dela ter uma consciência, experimentar o mundo, certo? E ter alegrias e sofrimentos. Então você respeita isso, mas você respeita isso junto com a totalidade da natureza dela, e não apenas as preferências subjetivas imediatas que se apresentam na consciência dela. Então, ser bom com um ser não é respeitar os sentimentos imediatos dele, mas respeitar a sua natureza profunda, certo? Levando em conta os sentimentos imediatos, certo? Certo? Então, um Deus que é bom e justo é um Deus também que vai interagir com você com base na sua natureza profunda, com base na sua natureza fundamental. Mais do que tentar te agradar, ele vai querer satisfazer as exigências desta natureza profunda. Você entendeu? E uma das exigências mais fundamentais da natureza humana, certo? É o desejo de ser livremente perfeito. Entendeu? Essas são duas coisas, dois elementos que estão nessa natureza. Um, que você quer ser livre, você não quer ser coagido, você não quer viver sob coerção, sob ameaça, sob opressão. Você quer agir livremente, certo? E ainda que você não saiba, você quer agir perfeitamente. Então, você quer essas duas coisas. Entendeu? E olha só, quando você combina essas duas coisas numa natureza, é impossível impor a felicidade ou a perfeição, ou a perfeição dessa natureza para o sujeito que tem essa natureza. Eu não posso te fazer livre e perfeito à revelia da sua vontade. Porque aí você não é mais livre. Entendeu? Então faz parte da definição da sua natureza que Deus não te imponha a felicidade eterna. Eu sei que você quer, pensa bem, se você imagina por um momento, faz de conta que você acredita que você vai viver para sempre. E aí, agora faz de conta que é o seguinte, você não quer ser infeliz para sempre. Você não quer ser infeliz nem por uma hora, imagina para sempre. Certo? Então você não quer. Eu sei que você não quer, eu sei que você quer a felicidade eterna, certo? Mas é impossível que você queira que ela seja imposta a você. Negociada talvez, mas imposta não. Você entendeu? Então é impossível ser bom para um ser humano, certo? Mas abstrair dele o fato de que ele é um agente livre e que ele ama ser um agente livre. Ele ama isto profundamente. Isso está muito enraizado na nossa natureza. Você entendeu? Muito enraizado. Então é o seguinte, é impossível Deus te dar o céu contra a sua vontade.
Porque um céu que é imposto contra a sua vontade não é um céu para seres humanos. Entendeu? Uma felicidade eterna que você não quer realizar. Que implica na mudança total de todas as inclinações da sua vontade. Não é céu para você, é um sofrimento para você. É uma tirania. É uma bela tirania. É uma jaula de ouro. É uma prisão de ouro. Você entendeu? Então você tem que entender o seguinte: você quer, sendo um ser humano, você necessariamente quer que Deus possa te punir. É uma consequência da sua natureza.